te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, quisestes que o vosso Verbo assumisse a natureza humana no seio da Virgem Maria. Concedei-nos, vos pedimos, que proclamando o nosso Redentor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mereçamos também participar de sua natureza divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, nós aqui nos encontramos para meditar a Palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, no versículo de 26 a 38. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Um homem chamado José, ele era da descendência de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra essa festa da solenidade da Anunciação do Senhor. Esse é um dos grandes acontecimentos da história da Bíblia, da história da salvação. Aqui começa todo o processo redentor de Jesus. Aquele
que no ventre de Maria se faz carne. Jesus, ele se faz carne no ventre de Nossa Senhora. E esse processo, como Deus é espetacular, né? Maria, ela foi concebida sem o pecado de origem. Não foi, então ela recebeu a graça, não dava para sair, né, o Filho de Deus, de um ser com pecado. Então Jesus, ele é Filho de Deus, porque ele nasceu de um ventre que não era pecaminoso. Então Maria foi preservada por antecipação para ser a mãe de Jesus. E aqui então tem todo um diálogo redentor. Imagina o diálogo que Deus anuncia a Maria através do anjo. Ali teve um diálogo de Deus falando para o anjo lá no céu que ele deveria ir para aquela cidadezinha onde Maria morava e lá então ele ia descer naquele lugar, naquela casa onde morava aquela menina, e ele ia então anunciar. Imagina esse espetáculo. E então o anjo chega aonde Maria se encontrava. E o anjo fala: alegra-te, cheia de graça. Que palavra linda, amados. Por isso Maria não tinha pecado, porque ela era cheia de graça. A bem-aventurada, a feliz, a bendita. Amados, o que não representa para a nossa fé Nossa Senhora? O que ela representa para a nossa vida? Quando nós pedimos a sua intercessão, ela ouviu o céu, ela tem relação profunda com o céu, ela habita no céu, ela é a mãe que olha pelos seus filhos. E por isso, então, a nossa devoção à Nossa Senhora, a nossa devoção a Maria Santíssima, a Virgem Maria Santíssima. O anjo fala dessa alegria dela ser a escolhida de Deus, a feliz, a bem-aventurada, a cheia de graça. Essa é a mãe de Jesus, e como Jesus, bondoso e amoroso nos pés no alto da cruz, ele nos concede ela como nossa mãe também. E o anjo fala para ela que ela ia ser mãe de Jesus. Olha que coisa mais impressionante. Se a gente meditar, é muito profundo, é muito profundo. E aí ela fala: mas eu não conheço homem. Esse não conhecer homens é na vida de sexualidades. Conhecer homem para eles era ato sexual. E o anjo então diz a ela: mas é o Espírito que conceberá. Imagina. E aí então ela, olhando para a sua humanidade, sua fragilidade, mas se é o Espírito, e ela do Espírito ela conhecia porque ela era cheia do Espírito. E ela fala assim: então eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo cumpriu sua missão de anunciar e volta então para o céu. Amados, então hoje nós celebramos nesse dia 25 de março a fecundidade de Jesus. No ventre de Nossa Senhora, daqui 9 meses, nós vamos celebrar o dia santo do Natal. E aí tem, então, a resposta. Que resposta é essa de Maria? Eis aqui a serva do Senhor. O Salmo fala de uma forma muito bela. O Salmo nos apresenta: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. O que Maria fez? Maria fez a vontade de Deus com prazer. É isso que nós somos chamados, amados irmãos e irmãs,
nós somos chamados também a dizer sim a Deus. Também dizer sim a Deus, porque quando nós dizemos sim para Deus, para as coisas boas, nós estamos gerando Jesus para aquela pessoa que nós estamos recorrendo a Deus por ela. Então, essa palavra do Salmo é belíssima. Olha o que São José fez, que nós rezou no último dia 19. Ele fez a vontade de Deus com prazer. Maria fez a vontade de Deus com prazer. Quantos santos da igreja fizeram a vontade de Deus com prazer? É isso que Deus hoje nos convida, amados, nesse tempo de Quaresma, nessa celebração solene da anunciação do anjo. Está anunciando que nesse ventre de Maria foi fecundado Jesus. E Maria fez isso com prazer. O prazer de servir a Deus precisa trabalhar dentro do nosso coração. Não é só fazer a vontade de Deus, mas ter o prazer de fazer a vontade de Deus é que faz a diferença. Então hoje, queridos irmãos e irmãs, nós celebramos essa grande solenidade da anunciação do anjo a Maria. Por intercessão de Nossa Senhora da Anunciação, de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.